Fala empreendedor, tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos aprender a configurar os campos de políticas da empresa no WhatsApp Business e mais especificamente da IA nativa do WhatsApp. Se você é prestador de serviço, se você trabalha com e-commerce, se tem loja física, se vende produtos, se você tem mais de um segmento, esse vídeo aqui é para você. Mas calma aí, antes da gente ir para a aula prática, faz o seguinte: se você ainda não é inscrito no nosso canal e se você gosta de conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, porque esse simples gesto faz com que o algoritmo do YouTube entenda que o vídeo é relevante e vai entregar para mais empreendedores que também estão com essa dificuldade. Além disso, você me motiva cada vez mais a trazer conteúdos práticos e gratuitos como esse, para te ajudar e ajudar o seu negócio a faturar cada vez mais. Então, sem enrolação, se você já se inscreveu, de olho na tela aqui e bora direto para o nosso conteúdo. Nesta aula eu vou te mostrar como hackear esses campos da forma correta para que o algoritmo da inteligência artificial entenda de fato o que você trabalha e o que você oferece, como que ela vai atender o seu cliente se ela não está entendendo a sua comunicação. Tem prestadores de serviço que querem utilizar a inteligência artificial nativa da Business AI do WhatsApp, porém, ao ler os campos, como e onde comprar, não se identificam. Eu vou prestar serviço e eu vou ter que atender você na sua casa. Então, como que eu vou preencher isso aqui? Muitas vezes, isso faz com que a pessoa acredite que a IA nativa do WhatsApp não é para o negócio dela. Quando, na verdade, ela precisa entender como configurar, qual que é a lógica por detrás aqui desse campo para configurar ele e para que o agente de IA me atenda da mesma forma que ele atende ali quem é de loja física. O que a gente precisa entender aqui logo de cara é o seguinte: os campos que a Meta colocou aqui, como e onde comprar, descontos, política de envio, política de devolução, esses campos é baseado basicamente em um e-commerce ou em uma loja física. Mas por detrás de cada campo existe uma lógica que a IA nativa do WhatsApp está treinada a obedecer e a entender. Então, se você entender essa lógica, você vai conseguir, digamos que, hackear esses campos e fazer com que ela atenda você que é prestador de serviço. Você só precisa entender a lógica e colocar isso aqui da forma correta. Como configurar as políticas da empresa? Ensine a IA as políticas da sua empresa. Primeiro, aqui a gente tem que entender o que é a política da IA e o que não é. Para que a gente configure isso aqui da forma correta, é preciso que a gente tenha clareza nisso daqui. Então vamos lá. Políticas da empresa, elas são os parâmetros inegociáveis da tomada de decisão. Elas não servem apenas para informar o cliente, elas servem para ditar o comportamento da máquina. Como assim? Isso aqui significa que as políticas é o conjunto de regras. É a tradução jurídica e comercial dos seus limites operacionais. Elas dizem aí, diante da situação X, sua única resposta permitida é Y, independente do que o cliente argumentar. É o contrato de termos da sua operação. É aqui que você coloca a rédea na sua IA. É um dos pontos, um dos locais, tá certo? Então, o que não é? Isso aqui não é um guia de conversação ou um script. Elas não devem conter, por exemplo, termos ambíguos, como tentar ajudar. Tente ajudar o cliente. Se você fizer isso, a sua IA vai alucinar, porque ela vai entender que ela tem que resolver de alguma forma o problema do cliente. Mas ela não tem essa base de conhecimento. Porque se você colocar tente ajudar, vai abrir um leque gigantesco no cérebro da IA. E a IA simplesmente vai fazer o quê? Vai jogar a conversa para você. Porque ela não tem um limite, ela não tem um escopo de atendimento. Aqui não é a base de conhecimento geral também da sua IA, tá certo? Ela não vai explicar o que é o seu produto, para que ele serve. Aqui simplesmente ela vai explicar o funcionamento da sua empresa, como que a sua empresa lida com determinadas situações. E também não são maleáveis. Se a política diz que o produto não dá direito à troca por mau uso, independente do argumento do cliente, independente da situação que o cliente vem apresentar, se o produto teve um mau uso e danificou, a IA não vai abrir uma exceção para esse cliente simplesmente porque ele insistiu. E a lógica aqui é simples: os campos são base de dados. As instruções que você vai complementar a sua IA, elas são como o cérebro que vai decidir como usar essa base. Se você não entender isso, a sua IA só repete informação errada ou simplesmente transfere para você a conversa. Você tem que entender que você precisa preencher isso aqui de uma forma que a sua IA não atropele as regras de outras políticas ou as regras de algum conhecimento que você introjetou aqui na sua IA. Então você tem que saber fazer essa conexão para que você não caia nesse problema e a sua IA não fique alucinando e dando resposta errada na situação errada. Então a dica de ouro aqui é o seguinte: seja específico. Se você oferece frete grátis, é melhor que você seja
bem claro, o frete grátis é para todos os seus serviços, é para todo o Brasil, é só para uma região, é acima de determinado valor. Como que é o frete grátis que você oferece? Você tem que ser específico. É melhor do que você colocar simplesmente o termo frete grátis. Aí ela vai falar para todo mundo que entrar em contato que o frete é grátis. Mas se de repente você atende um raio de 10 quilômetros na modalidade de frete grátis e a partir de 10 quilômetros acima você cobra uma taxa de R$ 50. Você tem que especificar aqui dentro desse campo. Aliás, o frete grátis você vai colocar no campo de envios. Mas aqui é só para você entender a lógica da IA. Você tem que antecipar polêmicas, você já tem que deixar por escrito como que a sua IA tem que responder em casos onde o cliente não está satisfeito com o produto por um determinado problema. Você tem que entender o seu público, você tem que entender aí como que os seus clientes reagem diariamente no seu negócio e trazendo esse know-how, esse conhecimento, você vai conseguir especificar de forma mais nítida para a sua IA antecipar polêmicas. Você deve sempre atualizar os dados que você preencher aqui na sua IA, porque constantemente o WhatsApp está atualizando e de repente você faz uma configuração que top, funciona 100% essa semana e na outra semana já começa a apresentar algum bug, possivelmente o WhatsApp fez alguma atualização e o que você configurou aqui ficou um pouco desalinhado. Então é bom você sempre revisar isso daqui. E você tem sempre que testar. Então vamos lá, para o campo como e onde comprar. Vamos começar pelos prestadores de serviço, que geralmente tem a maior dificuldade de configurar esse campo. Para você que é prestador de serviço, como que você vai configurar isso daqui? Se você tem que ir até a casa do cliente e realizar um diagnóstico, se você não consegue passar para ele valores sem antes verificar o equipamento, porque essa é uma realidade de quem presta serviço. A gente até tem alguns valores meio que tabelados, mas só pelo que o cliente está falando, não tem como a gente fechar com 100% de certeza o problema, porque a gente precisa avaliar o local, precisa avaliar o equipamento para saber se realmente é só aquilo que o cliente passou que você tem que fazer. Então, o que que você deve colocar aqui nesse campo? Aqui é um exemplo, tá? Você vai adaptar isso para sua realidade. Então, nesse campo, você deveria colocar algo como: é preciso marcar uma visita técnica para avaliação do equipamento. Após o diagnóstico, iremos passar o orçamento completo. A visita técnica custa R$ 50. Observe, caso feche o serviço, para o mesmo dia não será cobrada a visita técnica, somente o valor cobrado pelo serviço. O cliente não vai receber a resposta da forma que a gente está escrevendo aqui. Aqui a gente está ditando para a nossa IA a lógica do nosso atendimento, tá certo? Então você tem que lembrar disso. Aqui não, a forma que você escrever aqui não vai ser o que a IA vai reproduzir para o cliente. Ela vai usar toda essa sua ideia e vai passar para o cliente com outras palavras. O que, que eu já passei aqui para o cliente? Ó, é preciso marcar uma visita técnica para avaliação do equipamento. Então, ele sabe que eu não vou passar valores para ele antes de marcar uma visita. Eu já estou sendo bem específico e estou antecipando aqui polêmicas. Após o diagnóstico, iremos passar um orçamento completo. A visita técnica custa R$ 50. Então, essa seria uma das formas de você configurar esse campo para você que é prestador de serviço. Para quem trabalha com e-commerce e trabalha com loja física, é você ser bem específico. Se de repente você faz o atendimento via WhatsApp, para depois o cliente ir para uma landing page e lá ver o produto ou o pedido e fazer o pagamento, você tem que deixar isso especificamente claro aqui dentro. Você tem que escrever que para o cliente realizar uma compra, e você primeiro ele tem que falar com o atendente no WhatsApp, você vai explicar para ele qual que é o procedimento, quais são as informações que você vai necessitar antes de fechar ali para ele um pacote e enviar um link. Então você tem que deixar isso claro, ó, para você realizar uma compra, você precisa me fornecer as seguintes informações, e aí eu vou gerar um link e você acessa esse link e você vai para o checkout fazer o pagamento. Se de repente você trabalhar nessa modalidade, você tem que deixar específico e claro dessa forma. Se você trabalha somente na loja física, você tem que escrever. Para você comprar o nosso produto, você pode realizar o pedido do orçamento aqui pelo WhatsApp. A gente antecipa para você todo o orçamento. Quando você chegar na loja, você apresenta esse orçamento e a gente já faz aqui a separação. Então você já consegue aliviar um tempo de espera ali do seu cliente. E, por exemplo, se você trabalha com encomendas, você tem que deixar claro aqui para o seu cliente. Você vai fazer o pedido através do catálogo aqui do próprio WhatsApp. Qualquer personalização no pedido, você tem que deixar por escrito. Nós vamos gerar o orçamento, vamos te passar. E você precisa fazer um pagamento de forma antecipada para que a gente possa dar início ao seu pedido. Para quem trabalha com confeitaria, com encomendas, geralmente é assim que o pessoal faz o atendimento, né? Porque você não quer tomar um prejuízo. O cliente faz uma encomenda, você começa a produzir o produto, começa a produzir ali o pedido do cliente, daqui a pouco o cliente desiste e você toma prejuízo. Principalmente se você trabalha com pedidos personalizados. Então você tem que deixar isso claro e bem específico aqui dentro. É só você parar e pensar na seguinte lógica, cara, como que o meu cliente faz para comprar de mim?
como que é, tá? Quando ele vem me pedir algo, como é que o meu atendimento funciona, como é que eu faço essa venda para ele, como é que ele me faz esse pagamento, como que ele chega até mim. Então, essa lógica, esse entendimento que você tem que colocar aqui dentro para sua IA. E os pagamentos aceitos. Aqui você também tem que ser bem específico. Se você atende e recebe pagamentos via Pix, você tem que colocar aqui dentro que o pagamento pode ser realizado via Pix. Você pode colocar todas as formas que você recebe esse pagamento. Pagamento aceito via Pix, dinheiro, crédito, débito. E aqui dentro desse campo você também tem que antecipar algumas polêmicas. Que, por exemplo, se você vende no crédito, normalmente o vendedor quer fugir dessa taxa. Então a gente coloca a margem ali da maquininha para o cliente pagar. Se você não cobra a taxa, você tem que deixar específico aqui, que isso vai ajudar ainda mais você a vender. Ó, pagamentos via cartão de crédito tem uma taxa de 4% para a bandeira Visa. Para a bandeira Mastercard, temos uma taxa de 5%. Se o pagamento é no débito, você vai colocar que você aceita, e você vai colocar aqui a taxa, vai deixar bem específico, você vai antecipar. Porque se você não colocar isso, imagina o que vai acontecer. O cliente vai falar, tá, eu vou fazer o pagamento no crédito, quanto é que fica? Tem taxa? Se você não colocar essa taxa, se você não colocar essa informação aqui, a sua IA, ela não vai saber o que responder. Ela vai fazer o que? Ela vai transferir a conversa para você. Calma aí que eu vou chamar um representante nosso aqui para te responder. Porque você não deu para ela essa informação, entendeu? Você tem que imaginar que você está treinando um funcionário. Então você vai especificar aqui, ó, os pagamentos aceitos é dessa forma. Nesses casos, se por exemplo você atende a domicílio e você está enviando a sua equipe e você não recebe em dinheiro, você quer ter um controle absoluto sobre o que o cliente está pagando, você vai colocar, só recebemos pagamento via Pix, crédito ou débito. Você vai colocar essa observação. O pagamento é realizado apenas via Pix, crédito ou débito. Nós só recebemos em dinheiro para serviços realizados aqui na nossa oficina. De repente tem uma oficina e o pessoal leva o equipamento até você. Então você tem que especificar. Quanto mais objeção você quebrar, quanto mais informação você der, mais a sua IA vai ficar especialista aí no seu negócio. Olha a política de envio. Para quem trabalha em uma loja física, como que funcionaria a política de envio? Se você não realiza envio físico, você não pode simplesmente deixar esse campo vazio, porque se você deixar ele vazio, imagina que o seu cliente ele vai perguntar no WhatsApp, como é que vocês fazem o envio? Você envia aqui para minha região e você não tem um sistema de envios, você não realiza delivery, você não trabalha em parceria com Uber ou com 99 ou com algum tipo de entregador e você só consegue entregar o produto se a pessoa for na sua loja retirar. Você tem que deixar isso aqui claro. Você deve colocar aqui, ó, para produtos adquiridos. Para adquirir produtos na nossa loja, você precisa retirar o produto na loja, mediante o pagamento. Após a confirmação do seu pedido, aqui com um de nossos vendedores, e a efetivação aqui do pagamento e a realização do pagamento, você vai retirar o produto na mesma hora na loja. Então você tem que especificar dessa forma aqui dentro. E você já pode quebrar a objeção. Nós não realizamos envio via Uber, mototáxi. Você tem que saber como que é o seu público e quais são as perguntas frequentes que eles te fazem no WhatsApp. Se você não realiza envios de mercadoria nessa modalidade, você tem que deixar de forma clara. E para quem realiza envio, você vai deixar de forma clara também. Realizamos envio, temos uma taxa de R$ 10 para um raio de 5 km. Acima de 5 km, a taxa é X. E aqui você já pode especificar. Para o produto ser enviado, o pedido precisa ser pago antecipadamente. Nós vamos te enviar aqui um link de pagamento e você precisa efetuar esse pagamento para que a gente possa te enviar esse produto. Ou se você não trabalhar dessa forma, você vai deixar bem específico que o envio custa tanto e que o valor do produto, que o valor do seu produto, da sua mercadoria e da taxa de envios é paga assim que o cliente recebe o produto. Você pode colocar dessa forma, se é assim que você trabalha. Se a sua loja, por exemplo, tem uma integração com a Uber ou com o 99, você já pode deixar isso de forma bem clara aqui. Os envios são realizados através da Uber. Assim que você acessar o nosso site e realizar o seu pedido, a taxa de frete já será exibida para você e já estará inclusa dentro do seu pedido. Você pode deixar isso aqui caso você trabalhe nessa modalidade. Para quem trabalha com prestação de serviços, você não tem o envio de um produto, você tem o serviço de visita técnica. Então você vai enviar um técnico. Não trabalhamos com envio de produto. O atendimento é realizado no local do cliente, mediante o agendamento. Taxa de deslocamento consultada ali na prévia do agendamento. Se você tem o envio físico, você deve colocar aqui o prazo, você deve colocar valor, você deve colocar a transportadora. A sua IA, ela vai usar tudo isso aqui para poder responder para o seu cliente sem ter que transferir para você. Então você tem que saber fazer essa distinção. Se você é prestador de serviço, você não tem envio, você tem agendamento e visita técnica. Se você trabalha com produtos, você tem que especificar como que o seu cliente vai fazer para receber esse produto. Se você envia
você vai especificar aqui, ó, os envios é feito da seguinte forma. Se você não envia, você vai falar, ó, você tem que vir retirar aqui na loja para conseguir levar o seu produto. Então, é basicamente isso. Se você tem um produto digital, acesso imediato após a confirmação do pagamento via Hotmart. Não há envio físico. O acesso, se você não tem envios, você é obrigado a escrever algo semelhante. Porque se você deixar isso aqui vazio, a sua IA ela vai sempre transferir, cara. Você tem que entender isso. Todo campo vazio é dúvida para sua IA. Então você tem que quebrar essa objeção de cara. A sua IA não pode ficar sem informação. Vamos lá, política de devolução e trocas. Aqui, a lógica é basicamente a mesma. A Meta criou isso aqui pensando na garantia que você tem que dar para o seu cliente. Então, se você trabalha com prestação de serviços, você tem que colocar aqui qual que é a garantia que você dá do seu serviço. Como é que você vai fornecer essa garantia para o seu cliente, caso você precise retornar lá para consertar, ou se de repente você fez o conserto de algum equipamento aí na sua oficina e esse equipamento deu defeito. Como é que esse cliente vai conseguir esse direito de garantia, esse direito de reparo? Por exemplo, você fez um conserto, então não tem como você trocar o equipamento, você pode trocar uma peça. Ah, você trocou um termostato, o termostato está com defeito, você vai especificar que se a peça que você trocou estiver com defeito, faz parte da garantia, você vai trocar ela. Mas de repente o que deu problema foi uma outra peça, não foi a mesma que você trocou. Você pegou o equipamento, deu o diagnóstico e passou para o cliente, ó, o equipamento, o motor está funcionando, o equipamento aqui tem gás, porém o que parou de funcionar foi o termostato. Você checou todo o resto do equipamento, o equipamento estava 100%. Você viu que era só o termostato, você fez a troca do termostato, o equipamento começou a funcionar, só que depois de um mês o equipamento parou. E aí, você vai dar garantia do motor? Não faz sentido, cara. Se você deu o diagnóstico para o cliente e constatou que o problema era somente o termostato, então você não tem responsabilidade sobre o motor. Você tem que deixar isso aqui de forma clara. Ó, para os serviços que realizamos, nós realizamos a troca dessa peça e nós tivemos uma garantia aqui de 90 dias. Para outros componentes que vierem a dar defeito, será realizado um novo orçamento e a partir desse novo orçamento realizaremos o serviço e te daremos uma garantia sobre esse outro serviço realizado. E aí você pode colocar também, o nosso prazo de retorno é de até 3 dias. Em até 3 dias, iremos retornar na sua residência e efetuar a manutenção e a verificação do equipamento novamente. Entendeu? Por exemplo, se é um serviço técnico, você vai colocar a garantia de 90 dias para o mesmo defeito. Você precisa especificar, porque não tem troca no conserto. Ou você fez certo, ou você volta para ajustar. Então você tem que saber o que você vai escrever nesse campo. Serviço técnico, garantia de 90 dias para o mesmo defeito reparado. Foi o que eu falei anteriormente. Se houver insatisfação com o serviço, agendamos revisita, sem custo adicional dentro da garantia. Não há devolução de valor após a execução do serviço. O que você pode fazer é retornar lá e resolver o serviço. Mas se de alguma forma você não está resolvendo esse serviço, você tem que deixar para o cliente ciente de que ele não vai perder esse dinheiro. Porque se você chega lá, dá um diagnóstico para o cliente, fala que vai resolver o problema e o cliente continua com o mesmo problema a vida inteira, não tem por que ele ficar sem o dinheiro que ele te pagou. Você vai ter que devolver esse dinheiro. Então, quando você coloca essa política, quando você coloca isso aqui dentro, a sua IA ela fica inteligente, ela sabe o que está acontecendo. Ela vai saber explicar isso para o cliente. Ó, se realizamos o serviço e não foi resolvido, a gente vai devolver o seu dinheiro de forma integral. Vamos cobrar apenas o valor da visita. Então, deixando esse aqui bem alinhado, a sua IA não fica confusa. Digamos que você tem um produto, um infoproduto ou um curso digital. Se você tem um infoproduto, você tem que dar uma garantia. Você pode colocar o seguinte: garantia inconstitucional de 7 dias via Hotmart. Se não gostar do conteúdo, solicite o reembolso direto na plataforma em até 7 dias após a compra. Acesso imediato após o pagamento. Não há trocas, pois é um produto digital. Quem vende produtos na Hotmart sabe que o cliente tem uma garantia incondicional de 7 dias. Se ele não gostar do produto por qualquer motivo que seja, basta ele clicar no botão e solicitar reembolso, que esse reembolso cai para ele de forma imediata. Não tem burocracia. Se é nesse modelo que você trabalha, você tem que escrever isso aqui. Se é em outro modelo, você vai simplesmente colocar como que esse cliente vai ter a garantia do dinheiro dele de volta. Se passar do prazo, você tem que colocar. Passou desse prazo, a gente não faz a devolução. Para quem tem loja física de produtos, basta você explicar aqui de forma clara e técnica como que esse procedimento funciona na sua loja. Da mesma forma que você já explica aí para os seus clientes diariamente. Você vai explicar para ele como que ele vai conseguir fazer a devolução ou a troca do produto. Se você aceita a devolução, beleza, você coloca isso aqui. Se você aceita a troca, mas se você tem um requisito, ó, se você, por algum acaso, danificar a peça, riscar ou retirar a película tal, nós não te devolvemos o valor. Não tem como você fazer a troca mediante isso. E devolução. Ó, se você comprou o produto, você certificou de que realmente era o produto que você queria, aí você chegou aí e não deu certo, nós não realizamos troca e nem devolução nesse caso. Você tem que deixar bem claro. Mas, por exemplo, você aceita a devolução porque o pedido foi errado. É óbvio, cara, se você pediu uma xícara e chegou para você um mouse, você tem que receber isso de volta. Você tem que devolver esse produto. Então, esse tipo de informação você tem que colocar aqui dentro.
que isso vai dar muito mais autonomia para sua IA conversar com o seu cliente antes dela direcionar para você essa conversa. E a política de descontos? Aqui é um campo bem estratégico. Você não pode simplesmente colocar aqui que você dá 10% de desconto, a não ser que você esteja oferecendo 10% de desconto para todos os seus serviços ou produtos, você pode colocar. Mas se você tem, sei lá, 30 produtos e está oferecendo desconto apenas em um, você vai ter que descrever qual é o produto que você está oferecendo o desconto. Sei lá, você oferece 5% de desconto no Pix, você vai escrever isso aqui. É da mesma forma que você explica para o seu cliente, da mesma forma que você passa para ele, ó. O cliente pediu lá, cara, e um desconto à vista no dinheiro, você faz? Você vai escrever. Se você não tem desconto de forma alguma, você vai colocar, não damos desconto de forma alguma, nosso preço já é tabelado. Você trabalha aí com infoproduto, como é que você vai colocar? O produto ele já está com desconto de 30%. Esse valor já contempla um desconto de tantos por cento. Você pode colocar isso aqui para você dar mais atenção para o cliente. Que se de repente ele perguntar de produto e não tem brecha para ele negociar, ele tem que estar ciente de que o produto já está dentro da faixa de desconto. Então, é uma estratégia de marketing. Para agência, para quem trabalha com prestação de serviço, né, para quem trabalha, digamos aqui na área da manutenção, você pode falar que o orçamento é sobre consulta e após análise técnica no local, você vai passar o valor para a empresa, você vai passar o valor para o seu cliente. De repente, é o seu técnico que está lá em campo, ele vai passar o diagnóstico para a empresa vai gerar um orçamento e vai passar esse orçamento para o cliente, para o consumidor final ali. E se o consumidor pedir um desconto, você vai colocar aqui, ó, após o orçamento, iremos verificar a possibilidade de dar um desconto. Entendeu? Você tem que deixar aqui bem claro. Da mesma forma que você atende aí no seu dia a dia. Você não precisa inventar um monte de norma técnica, você só vai replicar para sua IA aquilo que você já aplica diariamente com seus clientes. Então não tem muitos segredos nesses campos. Então vamos só recapitular aqui, como e onde comprar. É como que o seu cliente faz para adquirir o seu serviço ou seu produto, pagamentos aceitos é a forma que você aceita os pagamentos, a política de envio, como que o cliente vai receber o produto dele, como que ele vai conseguir marcar uma visita técnica. É aqui dentro que você vai colocar esse campo. A política de devolução, nada mais, nada menos do que a política de garantia que você oferece para o seu cliente. E os descontos é a sua área de marketing. É aqui que você vai aplicar suas estratégias de marketing. Se você trabalha com 30 produtos, você deve ter todos esses produtos catalogados no seu WhatsApp. E para cada produto que você tiver um determinado desconto, você pode, dentro desse campo, colocar o produto X está com desconto de 40%. Para ser, por exemplo, tem gente que vai fazer, que trabalha na área de prestação de serviços e vai fazer uma promoção de final de ano para limpeza de ar-condicionado. Você vai colocar aqui, para limpezas de ar-condicionado de 12 a 18 mil BTUs, você tem um desconto de 20% na limpeza. Acima de 2 equipamentos, você tem um desconto de 15%. Entendeu? Então, você consegue configurar tudo isso aqui e dar mais autonomia aí para sua IA. Então vamos lá, qual que é o erro mais comum que detona aqui a sua IA? É você deixar esse campo vazio. Todos os campos aqui vazio. Porque de repente você olha a política da empresa, nossa, mas eu sou um prestador de serviço autônomo, nossa, mas a minha loja é pequenininha, a gente não tem política. A política é para todo mundo, cara. Política nada mais é do que regras, entendeu? Então se você deixa o campo vazio, a sua IA ela fica sem informação suficiente para responder o seu cliente. E aí, fez sentido para você essa aula? Ó, lembre-se que conhecimento sem execução é desperdício. Tudo que eu te mostrei aqui, desde o valor de visita técnica até taxa de maquininha, só vai funcionar se você abrir agora o seu WhatsApp e começar a organizar a casa. A IA é o seu melhor funcionário, desde que você saiba dar ordens certas e claras para sua IA. Se essa aula te ajudou a clarear a sua mente, já deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo com aquele empreendedor que está perdido, perdendo tempo, respondendo as mesmas dúvidas no WhatsApp o dia inteiro. Lembra que a inteligência artificial é o nosso melhor aliado. Então vejo você no próximo vídeo.